Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o diácono Erismar. Aqui do meu lado está o diácono Breno. Amém. Mais à frente o diácono Wagner Ilson. E aqui no meio o pastor Eronildo Braz. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos o nosso estudo acerca dos últimos acontecimentos, nós estaremos fazendo uma oração. Quero ceder a oportunidade para o diácono Wagner Ilson estar dirigido a Deus esta oração. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso a qual o Senhor nos concede. E pedimos, Senhor, a tua mão neste momento sobre nossas vidas. Deus, nos guie, nos conduza na ministração da tua palavra, que é poderosa para libertar. Senhor, toca nos corações dos ouvintes que estão ali do outro lado a nos ouvir, meu Pai. Deus, fica conosco e faça-se a tua vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um vídeo muito rápido, onde nós estaremos analisando o que diz as Escrituras acerca destes acontecimentos. Quais as evidências, quais os sinais, as características, segundo as Escrituras Sagradas, de que chegamos no tempo do fim. Iniciaremos esta breve reflexão analisando as Escrituras no livro escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Pois bem, no contexto geral, os discípulos perguntaram, indagaram a Jesus quais os sinais, quando o que iria caracterizar a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus e o fim do mundo. Analisaremos qual a resposta de Jesus, o que denotava ser esse início daquilo que nós podemos chamar como o início do fim. Pois bem, versículo 6 do capítulo 24. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Guerras. Observem o seguinte, que os noticiários falavam constantemente, há meses atrás, acerca de uma iminente guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Constantemente, nós assistimos também a ameaças, Estados Unidos e Irã, um ameaçando o outro, Rússia, a guerra na Síria, que é uma guerra que parece não ter fim, a guerra contra o terrorismo, ou seja, nós ouvimos fatos dessa natureza com muita frequência, não é algo esporádico, lá uma vez se escuta falar de guerra, não há, isso é constante. Pois bem, nós temos aqui alguns relatos e no final dessa explanação nós vamos apresentar alguns dados acerca de guerras. Pois bem, ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Aí o Senhor Jesus diz: olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, deixando bem claro que não é o fim, isto é o que? O início. E há uma necessidade destes acontecimentos, foi o Senhor Jesus que disse, é necessário que aconteça. Ou seja, tem propósito, tem objetivos, que o que está acontecendo nesses dias, o terror, o pânico nesses dias, não é por acaso, não é casualidade, tem um propósito de Deus, tem um objetivo espiritual. Falaremos no final. Ainda continuando, nós iremos agora apresentar, o diácono Erismar vai estar apresentando alguns números acerca das duas guerras mundiais. Diácono Erismar. Amém, pastor. Nós separamos aqui alguns números sobre a Primeira Guerra. A Primeira Guerra teve início em 1914, durou 4 anos
e morreram mais de 10 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, com uma duração de 6 anos e um número muito alto de mortes, que foi entre 60 milhões e 80 milhões de mortes. Um número muito assustador. Juntando, fazendo uma base, botando por baixo as duas guerras, dá em torno de 70 milhões de mortes. É um número bastante expressivo, e o que é necessário, até de forma repetitiva, falamos que isso não é princípio, tudo isso agora, porque nenhuma futura guerra já é uma guerra de uma proporção maior, de um alcance maior de destruição, um poder maior de destruição, porque nós estamos falando de armas químicas, nucleares. Alguém quer fazer mais algum comentário acerca desse tópico? Muito bem. O versículo 7, o diácono Breno estará lendo, o versículo 7, também no capítulo 24. Amém, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ok, nós vamos deixar a parte de fomes e pestes na sequência. Vamos falar primeiro sobre os terremotos em vários lugares. O diácono Wagner vai fazer um breve resumo acerca de terremotos. Amém. Então, meus irmãos, eu quero falar acerca de 2 grandes terremotos que aconteceram em alguns países, como o Haiti e o Japão. No Haiti, em 2010, a terra tremeu ali naquele país, deixando aproximadamente, meus irmãos, 200 mil mortos. Então, aproximadamente 200 mil mortos no terremoto do Haiti. Quando a gente vai ali para o Japão, em 2011, a terra também tremeu ali naquele país, ocasionando após esse terremoto, esse tremor de terra, um tsunami que agravou mais ainda a situação, porque o terremoto, pastor, ele traz outras implicações, né? Os terremotos deixam a sua destruição em tremer a terra, mas ainda existem as suas implicações após esse terremoto. E no caso ali no Japão, houve ali um tsunami, deixando aproximadamente 15 mil mortos, ou 15 mil mortos. Ok, então como ele bem falou, o que vem após o terremoto desencadeia uma série de problemas graves, tais como fome, doenças. Todos esses males, eles são a sequência de um terremoto. Então, meus irmãos, dando ênfase agora a essa questão de pandemia, porque aqui a descrição é esta, para pestes, ou seja, são pandemias, e nós falamos acerca de coronavírus, porque uma pandemia tem uma contingência global, mundial. Então, esses sinais nós já falamos sobre o quê? Sobre as guerras, sobre os rumores dela, falamos sobre os terremotos e toda a consequência dos terremotos. Depois, agora nós estamos falando de pestes, ou seja, tudo isso que nós estamos acompanhando agora, vendo agora, é a confirmação da palavra profética. Ou seja, Jesus não falou de um acontecimento de uma região. Ele está falando de acontecimentos globais, ele está falando de terremotos, ele está falando de guerras. E aí a expressão é clara, quando ele diz em vários lugares. Ou seja, não é exclusivo, uma profecia exclusiva para a região da Judéia. É algo global. Acerca de pestilências, de doenças, o diácono Breno também tem alguns números, ele vai apresentar de forma bem sucinta, bem rápida. Amém, meus irmãos. Falando acerca de pestes, nós vamos voltar aqui para 2009, né? Falar acerca da gripe suína, essa gripe que deixou quase 300 mil mortes. Você vê que já vinha-se aí
uma gripe com uma ordem letal muito grande. Nós temos também, né, a gripe de Hong Kong, que ela deixou mais de 1 milhão de mortes, né? Temos também a gripe asiática com 2 milhões de mortes, e temos a mãe de todas as pandemias, que é a gripe espanhola, que passou de mais de 50 milhões de mortes. Números realmente assustadores e cumprindo assim o que diz as Escrituras. É verdade. Quando a gente olha toda a questão do caos, pelo número de mortos, os familiares de mortos na Itália, que não puderam nem se despedir, nem ter aquele último contato, não puderam velar os seus mortos. As funerárias, os serviços funerários não pararam, era 24 horas. Os Estados Unidos, aquela grande nação, sendo varrida pelo coronavírus. Então, é algo que nós temos convicção de que somos uma geração que estamos presenciando a profecia do princípio de dores se cumprindo. É o princípio de dores. Os governos, eles não podem resolver, por mais que estejamos avançados tecnologicamente, a ciência esteja avançada, a medicina avançada, mas nós não podemos conter a expansão de um vírus. Não temos sequer uma vacina para o Covid-19. Então, fica mais do que claro, explícito, essa pandemia, essa peste narrada no versículo 7 de Mateus 24 como princípio de dores. Pois bem, quando nós olhamos todo esse quadro, aqui nós estamos falando de acontecimento na esfera física. Nós estamos falando de acontecimento global na esfera física. Mas nós sabemos que todos esses acontecimentos, eles trazem no seu escopo, no seu esbojo, todo um conjunto. Ele vai para o físico, adentra na parte moral e espiritual. Na parte espiritual, apostasia. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que há um espírito de apostasia nos últimos dias. O que é apostasia? Abandono consciente da fé. As pessoas não darem credibilidade, as pessoas não irão dar crédito à palavra de Deus, não irão parar para ouvir acerca de Deus. Ou seja, tudo que for falado acerca do Eterno, acerca do Criador, estará em descrédito. Isto é a apostasia, esfriamento, abandono da fé. Pois bem, adentrando na escala moral, nós estaremos lendo um texto para embasarmos a nossa fala seguinte. Irmãos, esse texto está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Irmãos, abra as vossas Bíblias. Com a epílogo de extrema corrupção nos últimos tempos. Amém. Diz assim: saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ok. A descrição, esse contexto, fala da depravação humana. Aqui, de forma bem ampla, nós chegamos à seguinte conclusão: de que a raça humana está tão contaminada, de forma
imoral, que há uma lista muito grande, onde o apóstolo Paulo cita, dentro esses problemas morais, ele vai falar do amor das pessoas a si mesmas. Elas estão preocupadas consigo mesmo. Elas não se preocupam com os outros. A avareza, o amor ao material, amor ao dinheiro. São soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, não têm gratidão e são ingratos, são profanos. Profanidade é uma marca desses últimos dias. A cultura se tornou uma cultura profana. Quando se relata acerca de carnaval, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Imoralidade. E agora a imoralidade, mas ela vai para uma nova vertente, que é a vertente de blasfemar do Senhor, que é profanar elementos sagrados da fé cristã. No carnaval passado, pegaram elementos da fé cristã, como a cruz, e introduziram-se em parte do corpo. Um total escárnio. Abusaram, foram ao limite, provocando a ira de Deus. Recentemente se produziram uma peça para passar na Netflix acerca de um Jesus que nada é o Jesus das Escrituras, porque o Jesus das Escrituras, ele é santo. E nesta debandada imoral de profanação e de blasfêmia, apresentaram Jesus como um Jesus alcoólatra, um Jesus que se prostituía. O carnaval apresentou uma figura satânica arrastando um personagem que passava por Jesus, um Jesus travestido numa cruz, um Jesus gay. Meus irmãos, a que ponto chegamos? Tudo isso tem provocado a ira do Senhor. Tudo isso tem causado, meus irmãos, aquilo que as Escrituras dizem do cálice da ira de Deus se enchendo. E juízos são executados. Quando se fala de juízo, o diácono Wagner Wilson outra vez citou acerca de que as pessoas dizem que esse Deus é perverso porque ele se retrata com juízo. Esse Deus é um Deus duro. Esse Deus é um Deus que ele traz juízo para a morte naqueles que lhe afrontam. Mas eu não vejo um Deus perverso. Eu vejo muito pelo contrário, um Deus amoroso. Porque quando Jesus diz que é necessário que isso aconteça, Jesus está dizendo, é necessário porque as pessoas precisam parar. Elas precisam se convencerem de que a atitude delas com relação ao Criador está fazendo com que elas próprias sejam destruídas. Mostra-se a fragilidade, o juízo de Deus mostra o quanto a raça humana é frágil. O juízo aponta porque quem ama corrige, e o amor de Deus é expresso nessa hora. Eu sou muito solidário a você que está sofrendo grande dor, grande angústia pela perda de um ente querido. Mas na totalidade, no conjunto, o juízo de Deus é uma forma clara e objetiva de Deus falar. Quem sabe você não parou ainda para ouvir as Escrituras. Quem sabe você ainda não para orar, para ler a Bíblia Sagrada. Aí Deus usa acontecimentos como esse de escala global para dizer assim: quem manda sou eu. Quem está no poder sou eu. E eu estou chamando a atenção de vocês para mim. Pois bem, ainda dentro desse texto que foi lido, fala que as pessoas não têm afeto natural. Ou seja, o cuidado natural, as relações naturais, elas estão se perdendo. A exemplo disso é que a relação natural de um homem é com a mulher.
A relação natural de uma mulher é para com um homem. Hoje ninguém mais sabe o que é natural. Tudo se tornou natural, mas do lado inverso, blasfemo, profano. E aí as pessoas agem com naturalidade, mas é uma naturalidade para suas concupiscências, para seus desejos errados. A afeição natural é de que a ordem que tem que predominar é a ordem da criação de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Diz também que nesses últimos dias serão marcados por pessoas irreconciliáveis, que não amam a paz, de pessoas caluniadoras, que é isso? Mentirosas. É tanto que a expressão em evidência hoje nas redes sociais é fake ou não é? Será que isso não é fake news? E aí você tem que buscar, você tem que vasculhar para saber se é a verdade ou não. Porque ninguém mais sabe o que é a verdade. O que é a verdade? Então chegamos ao período da mentira, do domínio da mentira. E aí a mídia mente, boa parte da imprensa mente, ninguém sabe se os jornais mais, aquilo que eles falam são verdadeiros, porque tem interesses malignos e perversos por trás. Olha a complicação em que chegamos. Diz também que são incontinentes, ou seja, não se conformam, são cruéis e sem amor, são traidores nas suas relações. Ou seja, encontramos pessoas no período que não se pode confiar. E aí as escrituras apontam que, por conta desse quadro deplorável, o amor das pessoas iria se esfriar. Por conta da multiplicação de todas essas coisas, traição, mentira, soberba, avareza, interesses próprios, descrédito com a palavra de Deus, revoltosos com Deus, aí você vai acreditar em quem? Se a pessoa ela não consegue temer a Deus, se ela não consegue ser obediente ao seu pai e sua mãe, se ela não consegue ser responsável dos seus contratos, como você vai confiar? Como é que você pode acreditar numa pessoa dessa? Como é que você pode ter uma relação, um relacionamento com a pessoa dessa, se ela trai a Deus, se ela trai a todos? Olha que quadro deplorável chegamos. Por isso que o que estamos presenciando, enfatizo, é o princípio de dores. Os juízos do princípio de dores já chegou sobre a terra. E interessante, pastor, é que por se falar a verdade, muitas vezes as pessoas nos odeiam, né? As pessoas já não concordam com a nossa fala, porque trocou a verdade pela mentira, né? Quando se fala a verdade, a pessoa não aceita. Quando mostramos a verdade, a pessoa não aceita. E aí Tiago 4,4 deixa bem claro que a amizade com essas coisas do mundo mundana, esses deleites a essas coisas do mundo, é inimiga de Deus. Inimizade, ou seja, e aí nós vamos ver agora se cumprindo também o que Jesus falou para os discípulos lá no monte, né, na saída do templo, quando ele estava ainda reunido ali, que nós seríamos odiados por todas as nações. Por quê? Porque há uma preparação de tudo isso. Há uma preparação de tudo isso porque esse cenário contrário ao que diz as Escrituras é um cenário perfeito para o anticristo. Claro. Então é um cenário que prepara toda essa chegada do anticristo. Claro, e essa palavra ela é muito, ela cabe muito agora nesse estudo, desse contexto, porque quando Jesus vai dizer, vocês serão odiados por causa do meu nome, por causa de mim, vocês serão perseguidos, presos, torturados, mas assim, nos chama a atenção que esse tipo de perseguição nós ouvíamos em outros países, em países fechados ao Evangelho, China, Coreia do Norte, mas hoje já há essa perseguição religiosa no Brasil. Se você expõe a sua fé, e se você usa a sua fé, e no contexto bíblico você contraria as práticas humanas, mundanas, melhor dizendo, você é perseguido.
você é tratado como um inimigo. Você vê ultimamente o Ciro Gomes, lá no Ceará, chegou a pronunciar palavras ásperas, dizendo que os padres e pastores, se eles não atentassem bem, teriam que serem presos. Olha que ponto chegamos, uma família lá em Santa Catarina, em um culto doméstico, um culto familiar, com 5 pessoas, foram presas. Estão preparando tudo para a manifestação plena do anticristo. Meus irmãos, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo vai falar que o espírito do anticristo já está neste mundo. No capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno, ou seja, que o sistema atual se opõe a Deus, se opõe às escrituras sagradas. E eu quero convidar você que nos acompanhou nesses 20 minutos e pouco a estar olhando, refletindo e voltando para Deus. Voltemos para o Senhor, porque em breve as dores vão aumentar e os desobedientes a Deus serão destruídos juntamente com o anticristo, mas aqueles obedientes serão arrebatados e estarão para sempre com o Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe e volte para Jesus. Aleluia.